Alô Henrique, prazer estar com vocês aqui na Rede Prêmio News TV, trazendo informações aí da área condominial. E hoje nós estamos aqui com uma ilustre convidada, a doutora Larissa Alves, né, advogada, especialista na área imobiliária e condominial. E vamos tratar hoje de um tema muito importante. Doutora Larissa, obrigado aí pela presença, uma satisfação, uma alegria novamente você estar aqui. Pois é, oi Henrique, tudo bom? De volta aqui, né, no programa, trazendo hoje um tema que tem tomado proporções maiores, que é a violência doméstica em condomínios, os limites, né, de atuação do síndico. Perfeito. Essa é uma questão inerente. A gente percebe, inclusive, vendo aí situações, reportagens, leituras em jornais, o quanto hoje está havendo essa disseminação de violência doméstica, né? E a gente trata isso tanto como mulheres, crianças, idosos. Então essa questão realmente tem que ser muito bem tratada e nós vamos trazer algumas dicas de como fazer, como proceder, o que realmente o síndico, quais são os limites. Então a doutora Larissa está aqui hoje para poder trazer essas informações. Doutora Larissa, como é que é? Como é que a gente, por exemplo, uma situação, vamos pensar aqui, exemplificar um caso aqui, lá no condomínio, o síndico está lá tendo um problema grave, né, gritaria, situações que a gente não sabe às vezes o que está acontecendo aí na área privativa da pessoa. Como é que o síndico pode proceder? Quais são as dicas? O que você acha importante? Então, traga isso aí para nossos telespectadores, algumas informações, porque inclusive alguns deles podem estar até passando por isso, né? Pois é, esse é um tema que tem tomado uma abrangência maior. Hoje em dia, a gente está mudando aquela concepção de que briga de marido e mulher não se mexe a colher. E principalmente a postura do síndico, que ele é garantidor da harmonia daquele ambiente. O condomínio, ele sofre quando uma determinada unidade tem um agressor, geralmente faz barulho, as pessoas sabem o que está acontecendo ali e muitas vezes os próprios moradores, condomínios em geral, não sabem como agir porque você não pode bater na porta daquela unidade, porque é algo que você vai arriscar a própria vida, né? Isso desde já a gente deixa claro que não é indicado nenhum colaborador, nem o síndico bater na porta da unidade que está havendo agressão, porque isso pode trazer risco para a própria pessoa que está ali naquela situação de agressão mesmo. Então, assim, a primeira conduta que a gente fala você percebeu que tem uma unidade que tem essa problemática, é iniciar com um método de prevenção. Fazer uma espécie de palestra, se colocar solidarizado àquela pessoa que é agredida, vítima, né, a vítima, e seja idoso, seja uma pessoa com deficiência, seja uma mulher. As crianças em geral, se você der abertura, elas se abrem, começam a dizer exatamente o que está acontecendo, porque é um limite muito pequeno também do que é um barulho. Sim. E o que é uma agressão. Às vezes você não sabe o que está acontecendo ali, algumas vezes você não tem certeza, né? Então, às vezes você conversar com a vítima, o síndico ele tem que ter essa habilidade para poder ter uma abertura, né? Se for mulher e o síndico for do sexo masculino, desde já eu deixo aqui a indicação de que sempre converse com mais uma pessoa, né? Trazer sempre um terceiro para presenciar essa conversa, né? Para evitar também qualquer tipo de conflito nesse sentido. No mais, assim, o que eu acho interessante também trazer são treinamentos para os funcionários, né? Sabe que está tendo algum tipo de violência naquela unidade, gritos e tal, interfona, diz que os moradores estão reclamando do barulho, e isso vai diminuir aquela explosão daquela violência naquele momento. Não é uma conduta que vá evitar novas agressões, mas é algo que inibe, né, e pode salvar uma vida naquela oportunidade. E permaneceu, interfonou, não parou o barulho, liga para a polícia. A melhor medida é sempre notificar a autoridade pública para que não permaneça essa agressão. Inclusive há casos aí que a gente sabe que são complicados, até com crianças, e que aí pode inclusive o conselho tutelar também ser chamado, ser acionado para que tome as providências em relação a essa questão, né? Agora, há uma dificuldade muito grande, é claro que você colocou, doutor, a questão da abordagem, né? Eu digo sempre que o síndico, como você bem explicitou aqui, o síndico ir lá, bater numa situação de estresse, de problema, então é sempre interessante que haja aí uma autoridade policial e não ele como testemunha ou algo assim que ele pode até levar a testemunha, mas não é o momento para ter abordagem. E claro que diante das regras condominiais, aí nós temos a questão do regimento, convenção, ou havendo uma agressão, questões realmente mais explosivas, a gente sabe que os moradores têm um certo receio para poder fazer também as reclamações em realmente o que está acontecendo. Porque um prédio, você tem às vezes um prédio muito grande, o síndico mora em outra plumada, em outro apartamento e não está sabendo o que está acontecendo, quem vai ter conhecimento os vizinhos. Mas,
como é que seria o procedimento aí desses vizinhos, essas reclamações, porque eles têm receio também, né, de poder realmente se expor. O que você Sim. sugere? Quais são as questões que mais importantes aí para que realmente isso chegue ao conhecimento do condomínio e o condomínio, na pessoa do síndico e na forma administrativa legal, quais são as providências que ele realmente pode tomar nesse sentido? Pois essas políticas de palestras, de workshop dentro do condomínio, principalmente condomínios muito grandes, com muitas unidades, mais de 200 unidades, então mais de 400 pessoas ali morando naquele ambiente, essas palestras ajudam também e encorajam os moradores a participarem mais, né? E inclusive relatarem os fatos. Porque nem sempre os síndicos e os funcionários vão saber, vão perceber, mesmo porque estão ali atentos às suas atividades profissionais. Então, às vezes é o vizinho, né, da unidade mesmo, que a gente chama, né, vizinho de porta, é que tem mais esse conhecimento. A partir do momento que você faz uma palestra que diz que a gente tem que se manifestar sim, que os moradores têm que apoiar sim aquela causa, etc., você consegue uma maior participação dos moradores. Mas, algumas vezes, mesmo com essas palestras, mesmo com orientações, as pessoas se negam a fazer registros porque se sentem realmente ameaçadas. Então, nestes casos, e sabendo da permanência, né, obviamente que o síndico tem que aferir se realmente existe aquela suspeita, né, porque a gente nunca vai ter certeza absoluta do que está acontecendo na unidade. Então, permanecendo essa suspeita, vai numa delegacia, relata o ocorrido, diz, né, o que é que está acontecendo, de que existem relatos de que aquela unidade tem barulho de pontapés, barulho de móveis sendo, né, derrubados, de objetos quebrados. Então, esses relatos, a polícia que vai fazer uma investigação para verificar se realmente aquela unidade tem um problema, né, de violência doméstica nela. Com a violência em relação às crianças, normalmente são mais fáceis, porque você verifica com o conselho tutelar, e o conselho tutelar ele já tem técnicas, né, de abordagem que às vezes são mais eficientes. Por quê? Quando é violência doméstica, por exemplo, e violência contra o idoso, a gente tem um histórico, um índice de que as vítimas não querem relatar a ocorrência. Mas isso é um problema, assim, de política pública, né? Não é uma questão do síndico. Então, são políticas públicas que devem ser tomadas para solucionar essa questão. Você, como síndico, você tem que fazer o seu papel de demonstrar que você não está sendo omisso àquela realidade, né? Para que também não haja nenhum tipo de responsabilização, principalmente uma responsabilidade moral, né? Que a gente envolve aí uma responsabilidade muito mais moral e cívica. Sim. Né? De que você saber que aquela unidade familiar sofre algum tipo de violência e não tomar nenhuma postura. Você foi eleito como síndico, você é representante daquela comunidade, então envolve aí uma questão principalmente ética. É importante sempre dialogar também, né, de uma forma, não abordagem na hora, Sim. Mas o síndico também pode, não é que ele deva, mas deve agir assim de uma maneira conciliar as partes. Depois, se ele tiver uma agressão, uma reclamação, ir até a pessoa no momento certo, saber se está acontecendo diante de algumas reclamações. Então, essa abordagem, se for feita de uma forma muito profissional, de uma forma com alguém ao lado, claro, saber realmente pode ser feito de uma maneira realmente que tenha que tomar um certo cuidado, mas é importante que alguns síndicos, de uma maneira conciliativa, possa realmente trazer essa questão, né? Lembrando sempre, já falei isso aqui em outros momentos dessa entrevista, mas nunca haver uma abordagem, né, no momento da agressão. No momento da agressão, somente a autoridade policial. Isso, exatamente. Agora, nós estamos falando aqui, doutora, muito da questão da área interna, da área privativa, porque Sim. Existe a questão de uma limitação do direito de propriedade, que a gente sabe que é um direito que ele é constitucional e que as pessoas acham que também podem fazer o que quer ou como quer dentro da propriedade. A gente sabe que não é assim, que aí pode ser limitado aí pelo direito de vizinhança, né? Quando há questões inerentes à perturbação, ao sossego e à saúde. Então, mas pensando nesse viés, vamos supor que aconteça uma agressão ou um problema na área comum do condomínio, né? E aí já não está na área privativa. E aí nós temos situações que um pouco diferenciadas, porque já faz parte realmente de uma área que o síndico teria que naquele momento tomar uma providência mais enérgica, no sentido de poder abordar ou impedir algo,
né, uma situação, às vezes, né, comunicar às autoridades policiais para que tomem alguma providência. Qual seria a diferença e como é que o síndico pode se portar, principalmente em relação às câmeras também, que é importante a gente falar sobre isso, no caso de uma situação na área comum do condomínio? Pois é, a gente vê alguns relatos aí, eu acredito que recentemente saiu uma matéria, acho que menos de um ano, de uma advogada que ela foi espancada no corredor, né, entre o elevador e o corredor. E as imagens do controle de segurança, elas demonstraram, né, como tudo aconteceu. Uhum. Então, assim, as câmeras, elas são um instrumento que a gente utiliza muito para demonstração dessas agressões em ambientes comuns. E, obviamente, que sendo ambiente comum, o síndico tem que tomar uma postura mais ativa ali. Então, os porteiros têm que estar treinados para dizer senhor, né, ou senhora, se for o caso, aqui o senhor não é ambiente disso, o senhor não pode, porque ali está lidando também com uma questão moral do ambiente, né? Né? E quando acontece, é como qualquer outra briga. Se você vê dois condôminos brigando, ou com um visitante brigando, você vai ter que falar assim, olha, isso aqui, e apartar realmente aquela situação, lógico que através, né, de meios que possam lhe garantir segurança. Chamar a polícia imediatamente, porque você não vai tomar partido de nada ali, mas uma briga, infelizmente a gente está, né, assim, de uma certa maneira, exposto àquela situação que deve ser efetivamente coagida. É importante também, e não só quando a gente fala de violência, mas há questões criminais também que pode ocorrer em condomínio, e como o caso, por exemplo, de crianças, como já aconteceu no condomínio, na qual até eu advogava, uma criança que estava sendo abusada sexualmente nas áreas comuns do condomínio, que era uma área próximo ao banheiro, de uma academia, na qual verificou-se, claro, não tinha no banheiro uma câmera, mas verificou a entrada da criança e de um adulto, na época morador, eles entrando ao mesmo tempo, um entrava depois, o outro. Então foi uma abordagem também que teve que ser feita com muito cuidado e, diante de uma situação, chamar as autoridades para poderem realmente conversar, que ali dentro do banheiro não tinha câmeras, então não se sabia o que estava acontecendo, mas o condomínio, o síndico viu a situação e teve que realmente chamar para poder verificar o que estava acontecendo, e no caso havia uma questão de abuso em relação às crianças, naquela criança que estava acontecendo no momento. E as câmeras, gente, é importante a gente colocar também a seguinte coisa: em relação a isso, as imagens, o síndico deve tomar um certo cuidado, porque quando acontece um ato, seja ele ilícito ou um problema de briga entre condômino, o que for, roubo, né, situações adversas, é importante que as imagens, o síndico pode deixar que a pessoa envolvida ou a parte possa ver as imagens, assistir. Então ela senta com o síndico, passa lá, vê a data da imagem através do backup e vai verificar realmente o que houve. Só que aquelas imagens não podem, não devem ser entregues para o condômino ou a pessoa, quem deve fazer a solicitação, ou uma autoridade policial, no caso diante de uma prova, constituição de uma prova, ou se for o caso, solicitação via judicial também, através do juiz, para constituir aí um caso de um processo, provas processuais. Mas nunca o síndico expor ou colocar isso na mídia ou simplesmente entregar para condôminos, porque isso pode tomar uma relevância muito grande, inclusive aí, diante de uma exposição, o condomínio ser condenado aí a danos morais, principalmente quando envolve menores. Então, esse cuidado é importante. Já que você tocou no assunto de danos morais também, venham tranquilizar também os síndicos com alguns tipos de postura. Por exemplo, algumas pessoas perguntam se o síndico pode ser responsabilizado por ele ter feito um boletim de ocorrência. Obviamente que você tem que ter cuidado do que é que você está falando ali, né? Que você está trazendo para a autoridade policial suspeitas. Você suspeita de barulho, você suspeita de agressões, você suspeita né, de que ali há uma pedofilia, ou uns maus tratos com um idoso, para uma pessoa com deficiência, né? Então, assim, ali você demonstra o que do lado de fora pode estar, você pode imaginar o que esteja acontecendo do lado de dentro. Nunca dizer que acontece com certeza, porque você não tem. Então, esse cuidado tem que ser. Mas uma vez que você leva para a autoridade policial, e enfim, se for depois verificado que não houve agressão, que não houve violência, o condomínio não responde, porque você está num direito lícito de levar aquela suspeita de que algo pode estar acontecendo. Isso. Larissa, nosso tempo já se esgotou. Obrigado pela sua presença, né? A gente ficava aqui falando horas. É um tema polêmico, um tema importante, que isso está acontecendo, infelizmente acontece nos condomínios, e que tem que saber realmente ter essa abordagem. Obrigado novamente pela sua presença, uma alegria grande. Se quiser fazer algumas considerações aí.
os telespectadores. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. É um tema que lida bastante com uma questão moral e ética, muito mais do que uma questão, né, uma norma que fale sobre o assunto. É uma exigência de que quem trabalha com condomínio também tem que verificar que é aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Quando você é síndico, você tem um compromisso com aquela comunidade. Perfeito. Então, por esse motivo é que a gente tem que cada vez mais melhorar, saber o que fazer, ouvir entrevistas como essa que esclarecem, porque numa ocorrência futura você já está preparado para o que está acontecendo, né? Você não é pego de surpresa. Porque infelizmente a gente vive num país que isso tem acontecido e a gente tem que se prevenir dessas situações. Perfeito. Obrigado, satisfação, alegria, e estaremos aí presentes em futuros programas aí. Até logo, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Henrique, meu amigo, é com você. Um grande abraço.